nasci em 1962, nasci em Lisboa, sempre vivi em Lisboa até aos 18 anos, mas sempre tive também uma relação muito próxima com este território, porque o meu pai era da Golgã, a minha mãe de Torres Novas, e temos ainda uma propriedade familiar e sempre viemos cá aos fins de semana. E devo-lhe dizer que sempre gostei mais do campo do que da cidade. Muito embora eu goste imenso de Lisboa e ainda lá vou de vez em quando. Então, e atendendo a que vinha cá todos os fins de semana, fui criando uma relação próxima com este território, inclusivamente antes de trabalhar na Reserva Natural do Polo do Quilobo, com algumas visitas à reserva, e desde logo me interessei pela natureza, através da observação de aves, para aí a partir dos 12 anos ou assim. E foi nessa perspectiva que comecei realmente a ir mais à reserva, a observar aves. Quanto à minha formação profissional, eu sou arquiteto paisagista, tirei o curso de arquitetura paisagista já a trabalhar na Reserva Natural, e mais tarde tirei também o mestrado em Gestão e Conservação de Natureza. Sou funcionário do ICNF desde 1984, entrei logo como vigilante da natureza para a reserva, depois, atendendo a que, como disse, tirei o curso de arquitetura paisagista, passei para técnico superior em 2000, salvo erro, e para além disso, trabalhei durante 10 anos no Parque Natural da Serra da Área Candeeiros. E depois voltei para o Polo, trabalhei no Parque Natural da Serra da Área Candeeiros de 2000 a 2010 e voltei para a Reserva Natural em 2010, onde trabalho agora, sendo o interlocutor da reserva. Portanto, numa perspectiva resumida da minha história de vida, devo-lhe dizer, gosto bastante de escrever, gosto bastante de ler e, sobretudo, gosto do contacto com a natureza, que é uma fonte permanente de alegrias e de satisfação através da observação de como a natureza vai evoluindo ao longo do ano e através da observação de diversas espécies de animais, da flora inclusivamente. Portanto, é uma fonte permanente de prazer e de aprendizagem. Essa minha experiência na juventude e na adolescência seguramente me marcou muito e seguramente criou uma aproximação com este território, no sentido de o conhecer melhor e, ao fim e ao cabo, também, o que ao longo da vida vamos reparando, de ver a evolução deste território em termos da sua utilização, nomeadamente em termos da sua utilização agrícola. Não tanto a ver com o território da Reserva Natural do Polo do Quilobo, nem sequer com o território da Reserva da Biosfera, mas eu lembro-me ainda de Torres Novas, inclusivamente nessa propriedade que é o Casal da Juge, que é perto de Torres Novas, ser uma propriedade que, ao fim e ao cabo, assentava em termos económicos em dois pilares fundamentais na agricultura, na altura, que era o figo preto de Torres Novas, que era, portanto, cultivado no sentido da utilização das passas para a produção de aguardente, e uma parte, talvez aí 10, 15% das passas eram utilizadas para a alimentação humana, os figos mais formosos, mas a maior parte era vendida à arroba para a produção de aguardente, e com o declínio da produção de aguardente declinou também a produção de figo. E simultaneamente o olival. O olival, portanto, nesta altura do ano, justamente, nesta altura do ano, até um bocadinho antes e prolongando-se por vezes até ao final do ano, a apanha da azeitona era também uma atividade que marcava muito o território. Inclusivamente nessa quinta tínhamos um lagar. É curioso referenciar que este ano tem sido um ano bastante bom em termos da produção de azeitona, portanto as oliveiras, isto foi um ano de safra, as oliveiras produziram imenso, e nessa circunstância nota-se também que houve uma grande atividade agrícola, não só em termos de quintas agrícolas, mas inclusivamente em termos de pessoas particulares na apanha da azeitona. Mas essa circunstância, de alguma forma, no caso do figo, houve uma modificação profunda nesse aspecto, na medida em que muitos olivais foram arrancados, olivais e figueirais foram arrancados no sentido de, nas baixas, de começar com uma produção agrícola mais ligada à agricultura de regadio, nomeadamente o milho. Em termos do território da Reserva Natural, tenho consciência que o território também vem evoluindo ao longo do tempo, inclusivamente, mais recentemente, começa-se a notar uma diversificação das culturas. Há uns anos atrás, quando entrei para a reserva, era principalmente o milho, o tomate, também alguma produção de melão, em folhas agrícolas de alguma forma de reduzida extensão,
mas depois começou a produção de milho com uma enorme preponderância, o que ainda hoje se verifica, mas começa-se a notar também uma certa diversificação, penso até que por digamos que determinadas imposições europeias e também certamente por uma maior consciência dos agricultores da necessidade de diversificar as culturas, começa-se a notar, como dizia, uma maior diversificação das culturas, começa a aparecer o girassol, começam a aparecer alguma cultura também de sequeiro, trigo principalmente, e inclusivamente o que já se verificava antes, mas porventura está a aumentar, algumas produções agrícolas ligadas à horticultura, produtos hortícolas, nomeadamente nabos, couves, brócolos, por aí fora, enfim, uma maior diversificação de culturas que manifestamente enriquece o campo. A reserva natural, eu trabalhei efetivamente num parque natural, mas estamos a falar da reserva natural, e como se sabe, reserva e parque natural são situações, muito embora em todas elas subjacente a filosofia e a necessidade de conservar um território em termos naturais, mas são situações um pouco distintas, na medida em que num parque natural a ocupação humana do território e a evolução dessa ocupação humana ao longo do território, ao longo de gerações e gerações, é um fator a ter em consideração, enquanto que numa reserva natural é mais importante e mais preponderante a questão da conservação da natureza. Efetivamente, o Parque Natural da Serra da Aricandeeiros está muito próximo da reserva, inclusivamente residindo eu em Torres Novas, sempre tive uma relação com a reserva, nunca perdi totalmente o contacto com a reserva, continuava a ir lá observar aves e inclusivamente algumas atividades, na medida em que tanto o parque como a reserva são geridas pela mesma instituição, o Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade, como sabe, portanto sempre tive uma relação próxima com a reserva, se bem que o facto de ter trabalhado no Parque Natural enriqueceu muito em termos profissionais, e é curioso porque enquanto que a reserva natural, tendo inicialmente uma área de 524 hectares e tendo posteriormente sido alargada, justamente quando estava no Parque Natural, para a área atual, que são 817 hectares, é uma zona bastante pequena, comparativamente com o Parque Natural, que, se não estou em erro, são cerca de 39 mil hectares. Digamos que na reserva é fácil conhecer todos os cantos, enquanto que no Parque Natural há sempre zonas por descobrir, que não conhecemos. Apesar de ter trabalhado lá há 10 anos, houve alguns sítios que gostaria de ter ido e que haverá ainda oportunidade para ir, nomeadamente sítios de difícil acesso. Mas é curioso, por oposição ao parque e à reserva, em que a reserva, digamos que com muito mais facilidade, notamos a evolução do ano. Notamos a evolução do ano porque a configuração do território, o facto de ser alagado com facilidade, e inclusivamente o facto de ser um sítio muito importante para diversas espécies de aves, deixe que lhe diga, sem pretender minimizar a importância do parque ou valorizar a importância da reserva, são apenas zonas diferentes com valores manifestamente que os individualizam, e não se trata de dizer, só para reforçar essa ideia, que o parque é mais importante que a reserva ou vice-versa, mas curiosamente nas reservas temos inventariadas cerca de 217 espécies de aves. No Parque Natural estão inventariadas 150 espécies de aves. Ou seja, todas estas características da reserva, o facto de na primavera ter ainda alguma água, no verão estar completamente seca, no inverno estar completamente alagada, o facto de também a própria atividade agrícola, o facto de as populações de aves no inverno e na primavera serem diferentes, faz com que no mesmo território notamos muito mais a evolução das estações. O que se notava também no Parque Natural, mas pela dimensão do território e pelas suas características, isso não era tão notório. Mas, como lhe disse, o facto de ter trabalhado no parque enriqueceu-me muito, quer com o contacto com as populações, quer pelo facto de ter uma perspectiva diferente de um território que, se bem que próximo da reserva, é muito diferente. Na medida em que a reserva é Alzíria, o Parque Natural é um maciço calcário extremenho, portanto uma serra calcária com características muito diferentes, mas que ao fim e ao cabo está próxima da reserva e tem alguma ligação à reserva, na medida em que o rio Almonda nasce no Parque Natural, se bem que com uma escorrência subterrânea, pelo facto de ser uma zona calcária, depois aparece à superfície, creio que a cerca dos 80 metros, e depois vem por aí fora em ligação até à reserva natural. Portanto, existe uma ligação física, uma ligação muito importante e que, ao fim e ao cabo, é um aspecto de ligação por todas as partes do concelho de Torres Novas, que é o rio Almonda, e que estabelece uma ligação muito forte entre o parque e a reserva natural. Na reserva sempre trabalhei até 2000 como vigilante da natureza. No parque passei a técnico superior,
um ano antes de sair do parque, salvo erro em 2009, depois saí em 2010. A perspectiva de vigilante da natureza é uma perspectiva muito agradável. É muito agradável porque temos um permanente contacto com as populações, no sentido da aprendizagem. E como vigilante da natureza temos uma função muito importante, penso eu, que é, ao fim e ao cabo, de, por um lado, descodificar o discurso dos técnicos junto das populações, no sentido de as levar a perceber a razão de ser de algumas medidas restritivas, por vezes podem ser difíceis de compreender, e, por outro lado, também junto dos técnicos, levar o discurso das populações no sentido de haver aqui uma aproximação e, digamos que, tanto de um lado como de outro, se compreenderem duas realidades que, por vezes, são bastante diferentes. Na perspectiva do parque, efetivamente, isso era uma situação extremamente importante. Levar esse contacto às populações e levá-las a perceber que, sendo um território diferenciado, havia necessariamente algumas questões e algumas atitudes que tinham que ser, não direi disciplinadas, mas que tinham que ser, digamos que, levadas em consideração e até modificadas no sentido da preservação dos valores naturais, mas, por outro lado, também levar as populações a perceber que muitos dos valores existentes no Parque Natural dependem de uma determinada atividade humana no território. E essa atividade é feita pelas populações. É fácil, por exemplo, perceber isto que estou a dizer se levarmos em consideração que alguns dos valores do Parque Natural, nomeadamente as diversas espécies de orquídeas, são cerca de 26 espécies, se não estou enganado, a maior parte dessas espécies dependem do pastoreio, dependem de prados. E nessa circunstância é o pastoreio, enfim, com conta, peso e medida, sem que se ultrapasse uma determinada capacidade de carga, que faz com que essas espécies efetivamente existam. Tal como uma espécie emblemática no Parque Natural, que é a gralha de bico vermelho, que também depende do pastoreio. Portanto, essa é importante as populações terem também essa percepção da sua importância no Parque Natural. Eu diria que, ao longo desses anos que trabalhei no parque, comecei a perceber e a perceber-me que cada vez mais há uma maior aproximação das pessoas em relação ao território. Não digo necessariamente das pessoas que exercem lá atividades económicas, mas mesmo dessas pessoas porventura. Há uma maior aproximação no sentido de haver cada vez mais, junto da população em geral, uma maior necessidade do contacto com a natureza. E isso verifica-se, efetivamente. Verifiquei que ao longo do tempo que lá tive, e agora ainda algumas vezes que vou ao Parque Natural, noto que há uma crescente atividade em termos de visitação à área. O que é positivo, conquanto que não ultrapasse um determinado número de pessoas. Na medida em que as pessoas, quando vão a estes locais, necessariamente também irão à procura de uma certa tranquilidade. E, portanto, se constantemente se estiverem a cruzar com outros grupos, porventura essa sensação, essa experiência, essa necessidade de experiência, essa vontade que tem à partida, pode ser um pouco defraudada. Mas não creio que, de alguma forma, isso já esteja a acontecer, muito embora seja algo que devemos levar em consideração. O que noto, efetivamente, é essa maior aproximação. E, porventura, também, da parte das populações que lá residem, uma maior sensibilidade para a especificidade daquele território e a necessidade de o conservar, mas, por outro lado, também de compatibilizar as atividades económicas com os valores da conservação da natureza. E, nesse aspecto, penso que o ICNF tem tido uma importância muito grande no sentido da sensibilização dessas pessoas. Então, sente que, de facto, nos últimos anos se tem pacificado, de alguma forma, a relação entre a reserva e os proprietários, ou pelo menos uma tentativa de sensibilização em relação... Penso que sim, penso que essa tentativa de sensibilização e a consciência dessa necessidade tem estado presente desde que foi criado o Instituto da Conservação da Natureza, Serviço Nacional de Parques e Reservas e Património Paisagístico, no início, salvo erro em 76 ou assim, não sei muito bem quando é que foi criado. Sempre houve essa percepção, a necessidade de, por um lado, salvaguardar, através de medidas legislativas, a identidade de um determinado território, do território das áreas protegidas, mas sempre também a percepção que as pessoas que lá existem são um fator diferenciador desse território, e essas pessoas, para além de serem um fator diferenciador, são também, é fundamental que essas pessoas percebam a razão de ser da criação das diversas áreas protegidas. O caso da Reserva Natural do Polo Litoral é um pouco diferente do Parque Natural. O Parque Natural é uma enorme extensão, como disse, enfim, uma agricultura
muito rudimentar no sentido que as zonas agrícolas no parque são necessariamente pequenas, é uma serra, calcário e por aí fora. A reserva é completamente diferente. A reserva está num território que é dos mais ricos do país em termos agrícolos. Não é? A Lesíria do Tejo, tanto pelas suas características em termos dos solos de aluvião, como pelo facto do lençol freático estar muito próximo da superfície, como pelo facto ainda de serem terras extremamente planas, é um território extremamente importante do ponto de vista agrícola. No caso da Reserva Natural do Polo do Quilombo, a reserva está dividida, grosso modo, entre 3 grandes quintas. A Quinta do Paulo, a Quinta da Broa e a Quinta de Miranda. E depois uma parte da reserva, talvez aí 1/4 da reserva, menos, talvez aí 1/5 da reserva, está dividida em pequenos proprietários. Desde sempre houve uma boa aceitação dos proprietários pela reserva natural. Pelo seguinte, porque o Estado, desde logo, investiu na compra de terrenos. Na compra de terrenos que, do ponto de vista da conservação da natureza, têm um elevado valor, na medida em que são terrenos que alagam com muita facilidade, mas que, do ponto de vista agrícola, têm um valor menos importante, porque o facto de alagarem obrigava a que, para se exercer a agricultura, tinham um custo acrescido na drenagem desses terrenos e, por outro lado, o espaço temporal em que podiam fazer agricultura, partindo do princípio que esses terrenos alagavam com facilidade, era também menor. E, desde logo, o Estado, logo na década de 80, talvez 86, 87, não me lembro agora, o Estado comprou uma parte significativa da reserva, justamente esses terrenos. E essa intervenção do Estado no território fez com que, de alguma forma, os proprietários também percebessem que o Estado, efetivamente, tinha um grande interesse na conservação dos valores dessa zona e também, ao fim e ao cabo, estava a agir como pessoa do bem, no sentido da aquisição de terrenos que, do ponto de vista da conservação da natureza, impunham medidas mais restritivas, nomeadamente o acesso condicionado, por aí fora. E, inclusivamente, estou em crer que muitos dos proprietários existentes, na altura os proprietários, digamos, da geração anterior à minha, esses proprietários tinham também consciência que aquele território era muito rico do ponto de vista da biodiversidade. E o facto de o Estado reconhecer isso e, de alguma forma, tomar medidas no sentido da preservação dessa biodiversidade, estou em crer que também da parte dos proprietários foi algo que foi bem aceito. É claro que, eventualmente, poderão existir alguns conflitos pontuais, mas esses conflitos, penso que, comparativamente com os que, porventura, poderão existir noutras áreas protegidas, no caso da Reserva Natural do Polo do Quilombo, não são muito significativos. Pensando agora na Reserva da Biosfera, o Fernando acompanhou o processo de candidatura, o primeiro, enfim, é a primeira, estamos a falar da primeira reserva da Biosfera. O Fernando já acompanhou esse processo ou ainda não? Não, eu na altura, como já, e permita-me que, voltando um pouco atrás, portanto, a minha função atual na reserva é de interlocutor. Existe um diretor da reserva, aliás, todas as áreas protegidas, enfim, só para se situar em termos de... portanto, não tenho funções, digamos, de gestão da reserva significativas. Existem patamares acima que, efetivamente, têm essas gestões, embora quero acreditar que com o meu trabalho posso contribuir para isso. E devo seguramente contribuir para isso, tal como dos vigilantes da natureza que trabalham na reserva. Em relação à Reserva da Biosfera, claro que sim. Lembro-me que, quando a Reserva da Biosfera foi criada, inclusivamente houve uma grande preocupação no sentido de inventariação dos seus valores. Tivemos um protocolo na altura com a Faculdade de Ciências de Lisboa e foram realizados uma grande panóplia de estudos científicos ligados à fauna, ligados à flora, ligados inclusivamente ao funcionamento hídrico, inclusivamente a alguns ligados a aspectos sociológicos, no sentido de termos um conhecimento melhor daquele território. Mas, como sabe, na altura, a Reserva Natural do Polo do Quilombo tinha apenas 517 hectares e a Reserva da Biosfera tinha apenas esses 517 hectares, inicialmente. Era coincidente. Depois, mais tarde, como sabe, houve a necessidade de alterar o paradigma das reservas da biosfera, nomeadamente com a inclusão de povoações dentro do território das reservas da biosfera. E, inclusivamente, a Reserva Natural do Polo do Quilombo já tinha sido alargada para os atuais 817 hectares. Havia até a situação um pouco caricata da Reserva da Biosfera ser menor que a Reserva Natural do Polo do Quilombo.
E o Estatuto de Reserva da Biosfera, que muito nos honra e muito honra também este território, estava em risco de se perder relativamente à Reserva da Biosfera do Pulo do Boquilobo. E foi muito agradável constatar que a apresentação dessa candidatura à Unesco, muito embora o ICNF tenha tido também um papel extremamente importante, mas essa candidatura foi liderada por um grupo de cidadãos. Foi liderada por um grupo de cidadãos através da ONG Tejo, uma associação de agricultores ligados à preservação da natureza, e com amplo apoio de outras entidades que exercem diversas atividades no território. Portanto, digamos que em relação à criação da Reserva da Biosfera pela primeira vez, até à apresentação da nova candidatura na Unesco, houve uma evolução muito positiva no sentido da consciência em termos da sociedade em geral, da importância deste território e da importância de a manter como Reserva da Biosfera. Como Reserva da Biosfera, o que significa que é um território diferenciado, um território com determinadas características que o diferenciam dos territórios envolventes e que, manifestamente, urge preservar no sentido da sua valorização através de atividades económicas que, de alguma forma, possam contribuir para uma mais-valia económica para os cidadãos, mas que, simultaneamente, não desvirtualizem as características deste território. E isso é extremamente positivo. Isso é uma evolução muito positiva. Digamos que se aqui há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, quando entrei para a reserva, discursos como, ou aliás, conceitos como a utilização sustentada dos recursos, a biodiversidade, tudo isso eram conceitos que obviamente já existiam, mas que não estavam tão bem, digamos, presentes na generalidade da sociedade e, em particular, não estavam tão bem presentes nos agricultores. E agora começamos, efetivamente, dá uns anos a esta parte, começamos a verificar que, efetivamente, esses conceitos não só estão presentes nos agricultores, como, inclusivamente, começa a determinadas práticas agrícolas que vêm, de alguma forma, contribuir para a melhoria deste território em termos da biodiversidade e, sobretudo, em termos de uma utilização mais sustentada dos recursos naturais. Uma recandidatura para uma atualização também, até da própria área de reserva. O Fernando acompanhou este processo? Ou sim, acompanhei. Sim, acompanhei este processo enquanto funcionário do ICNF e, na medida em que o ICNF é também um elemento extremamente importante neste aspecto, sim, acompanhei este processo, sim. Acompanhei até, enfim, no sentido de, em equipa, sugerir o atual traçado da Reserva da Biosfera, inclusivamente sugerindo que, à semelhança da Reserva Natural do Pulo do Boquilobo, que dentro do zonamento da Reserva da Biosfera é uma zona nuclear, porque, como sabe, a Reserva da Biosfera tem três áreas diferentes, em que os valores da conservação da natureza estão principalmente presentes, muito embora em todo o território, mas principalmente presentes nas zonas nucleares. E foi com satisfação que constatei que foi incluído na Reserva da Biosfera, para além do território da Reserva Natural do Pulo do Boquilobo, que é a maior zona nuclear da Reserva da Biosfera, também outras zonas mais pequenas, mas ainda assim que são muito importantes, nomeadamente o chamado genericamente Caniçal do Unital, nomeadamente as alvercas da Golgã, a foz do rio Almonda e ainda a alverca de Fernão Pires, salvo erro, que fica na zona do Montmalim. Portanto, essa consciência por parte das diversas entidades, câmaras municipais, associações de agricultores, que, para além da Reserva Natural do Pulo, existem pequenos núcleos no território da Reserva da Biosfera que têm também um valor acrescido em termos da conservação da natureza. É também um aspecto extremamente importante que vem valorizar a Reserva da Biosfera. Valores ligados à biodiversidade. No Caniçal da Unital nidificam também diversas espécies de garças. É uma zona também importante do ponto de vista da avifauna. A foz do rio Almonda também, mas não só ligados à biodiversidade. Não só ligados à fauna. Ligados também, digamos que, a uma determinada diversidade paisagística dentro do território. E, por outro lado, ligados também à preservação de um recurso extremamente importante, que é o recurso água, não é? Portanto, isso são zonas que se mantêm, enfim, quase, no caso do Caniçal do Unital é um pequeno paúlo, no caso das alvercas também são zonas, pequenos pontos de água, que são extremamente importantes pela vegetação, pela fauna que albergam,
por facto de serem, digamos que, pequenas ilhas no meio de um território com uma elevada aptidão agrícola, e zonas que manifestamente contribuem para o abastecimento dos freáticos e manifestamente contribuem para a preservação desse recurso que é aqui fundamental, tanto pelas atividades económicas como pela biodiversidade que está associada, que é o recurso água. Portanto, esses aspectos são extremamente importantes e realmente é agradável constatar que houve a consciência dessa importância por parte das diversas entidades que, em conjunto, e também com a colaboração do ICNF, efetivamente, delimitaram o território da reserva da biosfera e o seu zonamento. Em relação ao processo de congestão, não serei eu a pessoa mais indicada para falar. Em todo o caso, sempre lhe posso dizer que, tanto quanto me apercebo, e considero que isso é positivo, a cogestão tem a ver com a consciência, em termos dos serviços centrais, da necessidade de envolver os órgãos de poder local no sentido da preservação e da gestão deste território. Portanto, essa aproximação é positiva. Inclusivamente, é notório que houve uma melhoria significativa da reserva através da intervenção das autarquias, nomeadamente em termos da visitação. Tanto pela autarquia da Gauguin, que, através da candidatura a fundos comunitários, construiu os observatórios e melhorou o trilho, tanto como, mais recentemente, também através da candidatura a determinados fundos, pela Câmara da Gauguin, que melhorou muito significativamente a exposição do Polo Boquilobo e o espaço envolvente, a exposição no centro de interpretação do Polo Boquilobo. Portanto, isto é um bom exemplo de como uma relação próxima com as autarquias poderá contribuir para a melhoria do território e a melhoria das condições em termos de visitação e em termos da diferenciação deste território. Essa proximidade com as autarquias, portanto, é extremamente importante e pode contribuir para esse aspecto e seguramente continuará a contribuir. E, inclusivamente, tenho também consciência que poderá também contribuir para que as autarquias se apercebam que este território, sendo um território que está englobado dentro de uma determinada unidade geográfica, tem uma importância que ultrapassa essa unidade geográfica. Ou seja, o processo de congestão poderá funcionar, digo eu, em dois. Por um lado, a aproximação na gestão do território dos órgãos de poder local, das autarquias. E, por outro lado, a tomada de consciência por parte das autarquias que a importância deste território não se esgota apenas, digamos que, nos aspectos locais. É um território que manifestamente tem uma importância que é reconhecida internacionalmente, como aliás é notório pelo facto de ser classificado como reserva da biosfera, mas no caso do Polo do Boquilobo, enquanto reserva natural, não só por isso, está englobado na rede Natura, é a zona Ramsar. Portanto, é um processo de congestão que está a iniciar, mas que manifestamente vai contribuir para uma melhor gestão do território e a sua valorização. As comunidades têm sido envolvidas, mas é bom ter, e também o facto de estarmos a aproximar das autarquias através dos processos de congestão poderão contribuir e vão contribuir seguramente para um maior envolvimento das comunidades. Muito embora, como lhe disse, desde sempre, acho que da parte do Instituto da Conservação de Natureza e Florestas, que inicialmente era o Serviço Nacional de Parques e Reservas e Património Paisagístico, desde sempre houve a consciência da necessidade de envolver as comunidades. Mas as nossas funções estão mais ligadas à conservação dos valores naturais. Portanto, o envolvimento das autarquias poderá contribuir e vai contribuir seguramente para uma maior aproximação junto das comunidades locais. Se bem que sempre tivemos também uma certa aproximação. Embora, por vezes, as pessoas digam que a reserva é pouco divulgada. Porventura, a divulgação da reserva, agora com a aproximação com as autarquias, vai ser melhorada, vai haver uma maior divulgação da reserva. Cabendo-nos a nós, enquanto Instituto da Conservação da Natureza, contribuir para que haja um equilíbrio entre a divulgação da reserva e a preservação dos valores naturais, que não pode nunca ser posta em causa, pelo menos tanto no caso de uma reserva natural como no caso de um parque natural. Mas sempre tivemos uma boa aproximação com as comunidades, através de visitas de escolas, através de desenvolvimento de ações de voluntariado e, inclusivamente, com as comunidades dos agricultores. Sempre tivemos essa aproximação. E tem sido um processo de aprendizagem mútua. É claro que a nossa função em termos de sensibilização dos elementos que intervêm economicamente no território é extremamente importante. Sensibilização para a preservação dos valores naturais. Por outro lado, também temos a aprender com essas intervenções no território, porque são pessoas que estão ligadas ao território de uma forma diferente
da nossa, não é? E nessa circunstância tem que haver um processo de aprendizagem mútua. E creio que tanto da nossa parte como da parte dos agricultores e de outras entidades que intervêm no território tem havido sempre essa preocupação e a consciência da importância desse relacionamento. Não é estarmos cada um do lado a apresentar razões, não, é estarmos em conjunto a encontrarmos formas de, cada um com as suas razões, encontrarmos patamares e encontrarmos formas de conciliar os interesses de parte a parte. Acredito que na maior parte das pessoas ainda existe uma certa incompreensão para a diferença entre uma reserva da biosfera e uma reserva natural, que são objetivamente situações diferentes. A reserva natural é um território ligado à preservação de natureza, principalmente ligado à preservação de natureza, muito embora também, como lhe disse, a compatibilização de atividades económicas na reserva com os valores de conservação é extremamente importante. Na reserva natural, a reserva da biosfera é um território com uma determinada identidade, em que se pretende que, inclusivamente, haja atividades económicas ligadas à utilização sustentada dos recursos que possam reverter para as populações. E, como sabe, não apenas isso, um território também ligado à investigação e um território com valores de conservação. São situações diferentes. As pessoas ainda não têm essa percepção, mas penso que começam a ter essa percepção, e as autarquias manifestamente têm tido um papel muito importante nesse aspecto. Na divulgação do território, das suas características, mas por outro lado também na divulgação dessa diferenciação. Sente que muitas vezes esta nova designação, esta nova classificação pode ser confundida com mais restrições, mais dificuldades, mais... Eu penso que sim, que isso é um risco que existe, efetivamente, porque as pessoas, quando ouvem a palavra reserva, imediatamente associam, digamos, com um território com determinadas restrições. Mas, como lhe disse, tanto pelo papel das autarquias, em termos da sensibilização das populações, como também, estou a crer, pelo papel do ICNF e de outras entidades que estão ligadas à reserva da biosfera, na medida em que a reserva da biosfera agregou um conjunto muito diversificado de entidades a nível de instituições de ensino, atividades económicas, inclusivamente ligadas à indústria, por aí fora. Eu penso que vai começar a haver a percepção que a reserva da biosfera não vai impor restrições ao território mais do que aquelas que já existem. E eu não gosto muito da palavra restrições, enfim, porventura falta uma palavra certa, mas digamos que não vai impor medidas que condicionem uma determinada atividade. Vai sim valorizar esse território em termos da sua identidade, e a valorização desse território pode trazer e trará seguramente mais valias económicas na promoção de produtos, na promoção do turismo. Portanto, as pessoas estão a começar a tomar consciência que a reserva da biosfera não vai impor, digamos que, medidas de gestão para além daquelas que já existem com os PDMs, com, enfim, o regime hídrico, por aí fora. E que, simultaneamente, vai contribuir para a diferenciação e para a divulgação de um território que, manifestamente, urge preservar pela sua identidade. E vai contribuir também para a valorização dos produtos que esse território possa trazer. As pessoas estão a tomar consciência disso. Evidentemente, ainda há um caminho a percorrer, mas penso que o caminho está a ser percorrido no sentido certo e que, como lhe digo, reforço novamente, tanto as autarquias como o ICNF, principalmente, porventura, as autarquias, na medida em que estão mais próximas do território e das populações, têm manifestamente contribuído para que isso seja notório. E a consciência por parte dessas pessoas efetivamente se concretiza. No caso da reserva da biosfera e no caso da reserva do Polo Buquilô, são zonas agrícolas extremamente... E a agricultura que aqui se verifica, muito embora com as mudanças que lhe tenho dito, de haver uma maior diversificação em termos da agricultura que é feita, em termos dos produtos agrícolas que são produzidos, mas, ao fim e ao cabo, é um território que sempre teve uma agricultura extremamente importante. É claro, eu não conheci o Polo Buquilô como Arrozal, mas há muitos anos antes da reserva, o Polo foi Arrozal. Isso manifestamente terá sido uma diferença significativa. O que eu noto agora, em termos da diferença em termos agrícolas, é que começa a haver, digamos que, uma maior mecanização da agricultura, nomeadamente em termos dos sistemas de rega.
Anteriormente, quando vim para cá, era a rega a rego. Agora há outros sistemas de rega que compatibilizam mais a utilização desse recurso escasso, em que a reserva manifestamente tem um grande valor, na medida em que a reserva pode ser encarada quer como uma zona para a preservação da biodiversidade, mas num aspecto mais restritivo também pode ser encarada como uma zona para armazenamento de água, como efetivamente é pelo facto de estar completamente alagada. Então, e em termos das atividades agrícolas, noto principalmente esse aspecto. Começa a haver, digamos, uma maior rentabilização do recurso de água através de técnicas mais evoluídas, desde logo com os pivôs. E, simultaneamente, os pivôs do sistema, e inclusivamente a rega gota a gota. E, simultaneamente, essa mudança agrícola em termos tecnológicos vai permitir também uma utilização mais parcimoniosa e mais eficaz de outros recursos agrícolas, como sejam quer os pesticidas, quer os adubos. Nesse aspecto também é positivo. O que noto com satisfação também, nomeadamente quando começou a aparecer a rega gota a gota, é que o campo era habitual que a atividade agrícola deixasse uma enorme quantidade de resíduos, nomeadamente plásticos. Essa circunstância está-se a modificar, muito significativamente. É claro que o caminho se faz percorrendo como, não é? Enfim, perdoa-me esta designação muito genérica, mas efetivamente tem havido uma melhoria muito significativa nesse aspecto. Estou em crer que também pelo facto de, enfim, os agricultores mais velhos estarem a passar a atividade para os agricultores mais novos. E também pelo facto de, em termos da legislação europeia, também vir, digamos que, com uma série de medidas de sensibilização nesse aspecto. Portanto, fundamentalmente o que eu noto em termos da modificação agrícola no campo é, por um lado, a utilização de sistemas de rega mais eficientes e mais eficazes, que se vai traduzir também numa melhor utilização dos adubos e dos pesticidas. E, por outro lado, também uma maior preocupação em manter os campos limpos de resíduos agrícolas. São situações positivas. O que gostaria que houvesse uma evolução, e estou em crer que mais tarde ou mais cedo vai haver uma evolução nesse sentido, é na maior disseminação de sebes de compartimentação. Penso que os agricultores começam a estar sensíveis para esse aspecto. Sebes de compartimentação baixa, que não interfiram pelo ensombramento com a atividade agrícola e tal, mas que simultaneamente sejam também vetores de uma maior promoção da biodiversidade. E também, em termos dos agricultores, se começa a notar isso. Começa-se a notar que, por parte dos agricultores, e nesse caso as associações de agricultores, a Agrotege e a própria Associação de Defesa da Natureza ligadas aos agricultores, que foi responsável em grande parte pela criação da Reserva da Biosfera, pela reclassificação da Reserva da Biosfera, a Ongatejo, têm tido também um papel extremamente importante na sensibilização dos agricultores, que começam a incorporar nos seus conceitos aspectos como a biodiversidade, por exemplo. Aqui há uns tempos. Não, e a biodiversidade, inclusivamente, como um fator que é importante na preservação da natureza em termos mundiais, mas que, inclusivamente, pode ser um fator positivo em termos agrícolas. Essa mudança de atitude, que não é assim tão perceptível para quem esteja por fora, é também um aspecto extremamente importante e que se está a começar a concretizar. Sim. É claro que em termos agrícolas, noutros aspectos, noto que há determinados aspectos que não se passavam. Por exemplo, os agricultores, manifestamente, agora têm bastantes prejuízos com os javalis. Quando a reserva foi criada, não havia ainda javalis. Portanto, há toda uma certa... Os javalis ainda não estavam neste território. Os prejuízos agrícolas que os javalis fazem, manifestamente, não são de menosprezar, mas o que é facto é que o javali é uma espécie cinegética, portanto pode ser abatida e tal, e isso também pode ser um fator essa atividade cinegética também pode ser um fator económico a ter em atenção no sentido da valorização do território. Mas manifestamente é algo que tem sido difícil de gerir, porque os javalis têm aumentado muito, têm zonas de abrigo e têm uma grande disponibilidade alimentar,
Agora, o que é curioso é que, se acaso quando vim para a reserva me viessem dizer que passados uns 6 ou 7 anos iam aparecer javalis, eu não me acreditaria, eu não imaginava que um animal com este porte pudesse vir para este território e proliferar dessa maneira. Existem manifestamente alguns aspectos que urgem encontrar soluções, nomeadamente que passam necessariamente, penso eu, por uma atividade que tenha a ver com a atividade cinegética, porventura uma intensificação da atividade cinegética. São situações que não são fáceis de resolver, mas que, com boa vontade de parte a parte, certamente se encontrarão soluções nesse sentido. Uma preocupação em termos da reserva, como sabe, é atravessada pelo Rio Almada, manifestamente é a qualidade das águas. Na qualidade das águas ainda há muito a fazer, mas não posso deixar de notar que, através de uma série de investimentos realizados pela Câmara Municipal de Torres Novas, no aspecto do saneamento básico, a qualidade da água melhorou muito significativamente. Não estou a dizer que não haja ainda a necessidade de melhorar mais ainda, mas penso que as autarquias estão sensíveis para esses aspectos e caminharemos nesse sentido. Inclusivamente, portanto, isso era uma poluição causada nas águas superficiais por industrial e urbano, portanto, esgotos urbanos. E nisso melhorámos significativamente, muito embora ainda muito haja a fazer. Estamos a caminhar nesse sentido e, como lhe digo, as autarquias estão sensíveis para esse aspecto, tanto a de Torres Novas como a da Golgã. Havia também, digamos que, determinados problemas relacionados com a poluição difusa, ou seja, o excesso de utilização de adubos e de pesticidas fazia com que, sendo o polo uma cova, esses eram arrastados para dentro da reserva. Também nesse aspecto, agora, porventura ter a ver com, por um lado, determinadas imposições europeias e, por outro lado, por uma questão económica, porque se os agricultores estão a utilizar adubos que depois são arrastados pela água, literalmente estão a deitar fora adubos, não é? E isso tem uma tradução económica. E também tem a ver com a melhor utilização dos sistemas de rega, como lhe referenciei. Portanto, também nesse aspecto as situações melhoraram. Não quer dizer que não devam e que não vão ainda melhorar. Um aspecto que atualmente nos causa bastante apreensão, e é também um aspecto em termos de conservação de natureza, não apenas da reserva natural do Polo do Carol, mas em termos mundiais, é a introdução de espécies exóticas. Quer o jacinto de água, quer o jacinto de água, quer o lagostim de água doce, que não são um problema apenas da reserva, são um problema em termos nacionais e até, no caso do jacinto de água, um problema em termos mundiais. Mas são manifestamente situações que nos preocupam e, eventualmente, também uma ou outra espécie exótica, mas principalmente essas duas. É curioso verificar que, possivelmente, como reflexo do aparecimento do jacinto, da introdução do lagostim, houve um aumento de muitas espécies de animais, nomeadamente em termos das espécies que frequentam a colónia. Quando a reserva foi criada, a colónia, muito embora com um número mais elevado de casais, tinha 6 espécies. Tenho de sempre contar e tal, pronto. 6 espécies de garças a identificarem da colónia. Atualmente na colónia existem 12 espécies de garças. Não apenas de garças, 12 espécies. O corvo marinho também e tal. O corvo marinho manifestamente não tem a ver com o lagostim. Tem a ver com um aumento da sua distribuição em termos europeus. Portanto, penso que tende a ver, porventura, com o lagostim, houve um aumento da diversidade mas esse aumento, muito embora sendo positivo, não contraria um aspecto extremamente negativo. O lagostim, sendo uma espécie oportunista e sendo uma espécie que vai alimentar-se de uma série de outros organismos, inclusive vegetais, enfim, talvez não seja o mais correto, mas é quase que omnívoro, não é? Portanto, se alimenta de vegetais como se alimenta de outros animais. A nível de animais, na base da cadeia alimentar, como seja certas espécies de anfíbios, inclusivamente os cágados, inclusivamente porventura as cobras d'água por aí fora, o lagostim contribuiu para o desaparecimento ou a diminuição muito significativa de determinadas espécies desses organismos. Esses organismos não são tão visíveis, não tão espetaculares como a garça branca grande ou o colhereiro, que apareceram na reserva e estão atualmente a nidificar e que, em termos europeus, estão a aumentar essas espécies. Em contrapartida, essas espécies na base da cadeia alimentar, o sapinho de verrugas verdes, a rela, inclusivamente certas espécies de peixes, estão a desaparecer. E essas espécies, porventura, do ponto de vista da conservação da natureza, têm uma importância maior, na medida em que algumas são endemismos regionais, ou são endemismos nacionais, ou são até endemismos ibéricos. Portanto,
termos da conservação da natureza, isso é extremamente importante. E a introdução de espécies exóticas, nomeadamente o lagostim e outras espécies, no caso dos peixes, então, a introdução de espécies exóticas, como o peixe-gato, por aí fora, ou silúrio e não sei o que mais, contribui manifestamente para a diminuição dessas espécies. Isso é grave do ponto de vista da conservação da natureza, mas também do ponto de vista, por assim dizer, social, talvez não seja o termo, é também grave porque, ao perdermos a diversidade biológica de um determinado território, sendo substituída por espécies que têm uma ampla distribuição mundial porque foram introduzidas, espécies que não são de cá, o território perde também uma determinada identidade. E é importante, a fauna e a flora de um território contribui para a identidade desse território com um peso, porventura, tão grande como os aspectos económicos, etnográficos, os aspectos fisiográficos, por aí fora. E é bom que as pessoas comecem a tomar consciência disso. Em relação à introdução de espécies exóticas, tenho por vezes a noção que a maior parte dos cidadãos ainda não se aperceberam que a introdução de espécies exóticas representa este problema tão grande em termos de conservação da natureza. Porventura, algumas pessoas ainda pensam que, por largarem uma ave qualquer muito bonita do ponto de vista ornamental, ou por introduzirem esta ou aquela espécie de plantas, estão a contribuir para o aumento da biodiversidade. Não, é justamente o contrário. E as pessoas ainda não se aperceberam disso. E quando se começarem, é extremamente importante que as pessoas se apercebam disso. E porventura a reserva da biosfera, porventura toda esta sensibilização para a conservação dos valores naturais que tem vindo a ser feita, quer pelas autarquias, quer pelo ICNF, poderá contribuir significativamente para que as pessoas se apercebam desse problema e deixem de contribuir de uma forma tão preponderante para o agravamento através da introdução de espécies exóticas. O que é para mim uma reserva da biosfera? Para mim uma reserva da biosfera é um território extremamente rico, um território diferenciado, um território com pessoas que têm a consciência da individualidade desse território e que contribuem para a sua preservação.